Porque muitas vezes até vai ter pessoas fazendo falsa analogia. Fala assim, mas por que plástica pode e tomar esteroide anabolizante para estética? Não, que acaba que é uma falsa simetria, né? Sim, sim. É uma falsa simetria. Vou até aqui explicar de uma vez, porque esse é um argumento mais comum que as pessoas vão ouvir de médicos que fazem apologia ao uso de esteroides anabolizantes, e é bom deixar isso claro. Normalmente, as cirurgias plásticas, elas têm diretrizes bem determinadas e a maior parte do risco que corre é a curto prazo. Então, ele é determinado, conhecido e a intervenção conhecida. A maior parte reversível. Perfeito. Então, você consegue controlar isso muito bem. Você sabe o que esperar e quando esperar e o que fazer. Ah, mas tem muita plástica que dá problema. Pessoal, infelizmente, a gente tem muito médico que não respeita as diretrizes. Sim, é verdade. E nós temos vários profissionais não médicos que também não respeitam diretrizes, inclusive fazendo exercício legal da medicina, não precisa nem falar. E nós temos várias pessoas em outras áreas fazendo isso. Então, na medicina não é diferente. Médico não é Deus. Vão existir médicos bons, médicos ruins, médicos que entendem que tem que ter um respaldo científico, médicos que estão mais preocupados com o retorno financeiro, pessoas que têm a nossa mesma crença em questão do valor, que o retorno financeiro tem que ser resultado de algo bem feito. Ele não pode ser o simples fato de você ser médico, ele tem que ser porque você faz algo bem feito. E então pode ter problema? Pode, por causa dessas questões. E do risco inerente ao procedimento que existe. Mas a gente sabe que os riscos são imediatos, eles são estudados. Nós temos muitos estudos a respeito disso e a gente sabe as intervenções que devem ser feitas. Com os esteroides anabolizantes, a gente não sabe quando uma pessoa vai ter um problema com isso ou não. Qual é o peso dele, qual é o peso de outra droga, porque normalmente as pessoas nunca estão usando ele sozinho. A gente começa a cair num limbo. A gente cai num limbo que a gente não sabe o que fazer. Então, boa parte das pessoas vão falar assim comigo, mas a plástica é arriscada. Eu vou falar assim, tudo na medicina é. Sim. Tomar vacina fazer uma pulsoterapia corticoide fazer uma radioterapia operar fazer uma anestesia Pô, você vai fazer uma hack, você tá enfiando, você tá invadindo ali o espaço subaracnoide da pessoa, tá dentro do sistema nervoso da pessoa, ela tem um risco. Claro. Tudo tem um risco. A grande questão é você conhecer o risco, saber a temporalidade desse risco, quando cuidar e tudo. E a plástica é muito bem determinada, que a boa parte dos riscos são de curto prazo. Perfeito. E a intervenção, a gente sabe o que fazer. No anabolizante, não. Exato. E aí você entrou num ponto muito interessante, que é essa questão. O próprio Nassim Taleb, agora a gente vai estar sempre puxando pro Taleb, né? Ele fala que, assim, quanto menos você conhece sobre um determinado sistema, menos você deve intervir nele, justamente por esses efeitos que ele chama de efeitos de cauda, né? Assim, que não estão mapeados, é um risco obscuro e que eles podem acontecer, às vezes você não sabe. E muitas vezes, com o uso de anabolizante, com hormônios externos, esses efeitos eles são de longo prazo, né? Tanto no sistema cardiovascular, quanto da parte oncológica, pelo aumento de produção de células, enfim, que podem desenvolver câncer. E tem várias vertentes nisso, quanto a própria parte endócrina, né, de você ter alteração do eixo hormonal ali e interferindo na fisiologia e diversas outras situações, síndromes metabólicas e tal. E aí esse é um ponto interessante, porque o que eu tenho notado, assim, Samir, não sei se você concorda, mas que há uma tendência do ser humano, e isso tem ficado cada vez mais claro, até talvez amplificado pela essa cultura de mídia social e tal, a forma como a gente consome informação, né, e se espelha nos outros hoje, de querer pegar atalhos, né? De você falar assim, olha, eu quero chegar naquele resultado. Poxa, mas ele demora muito, ele dá muito trabalho, né? Pô, não quero ir pra academia de 10 anos pra ficar lá com porte igual do Samir. Então, pô, o cara me falou que em 6 meses eu vi o cara entrou aqui, pô, magrinho, em 6 meses já tá fortão. Aí, já a disseminação disso, até nos meios, acho que desde a época que eu era moleque, adolescente, comecei a ir pra academia, já era muito fácil o acesso de anabolizante, né? E hoje tem uma tendência maior ainda, que é essa prescrição indiscriminada do uso de anabolizantes. Sem querer ficar entrando muito nessa polêmica, porque eu sei que tem defensores ferrenhos, né, que fazem área de atuação, inclusive no campo da longevidade, né, e dizendo que existem estudos, igual você estava falando, que comprovam
o benefício de você fazer uma reposição hormonal. Mas, de fato, o que a gente vê é que hoje está muito mais fácil o acesso ao uso dessas drogas anabolizantes, né? E é engraçado porque eu, como urologista, eu recebo de vez em quando no consultório e tal. Agora eu não estou com o consultório aberto, mas na época o pessoal ia lá e me procurava e falava assim: doutor, marquei uma consulta porque eu estou querendo usar anabolizante, mas eu vim aqui num urologista para fazer da forma certa. E aí eu falava assim: pô, meu amigo, desculpa então te frustrar, mas assim, não existe, pelo menos pela visão da urologia, na medicina baseada em evidência no mundo inteiro, nenhuma indicação de você fazer uso de hormônio anabolizante ou à base de testosterona, a não ser que você tenha algum problema que você não produza mais aquela testosterona, seja por uma questão anatômica ou funcional, orgânica ali. Mas assim, para usar para performance, usar para crescimento, para fins estéticos, isso não existe uma indicação médica, pelo menos do ponto de vista urológico, que é onde eu posso falar um pouquinho mais, né?